Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sempre espero que maravilhosamente bem. Caso queira conversar comigo, inbox, ou então meu e-mail, ou no nosso e-mail, né? bemcuidada50@gmail.com. Bom, hoje é o nosso dia, né, de falar sobre lei, a segunda com a lei. Entendi que um assunto bem interessante para abordar seria os direitos do portador de câncer, né? Daquele que é acometido pelo câncer. Então, na verdade, quando a pessoa é acometida pelo câncer, ela já passa por um sofrimento moral e físico, né? E além da dor física, da dor emocional, das incertezas, das inseguranças, de tudo que envolve, né, uma doença dessa. Quem teve alguém próximo que padeceu dessa doença sabe do que eu estou falando. E a pessoa, além de fragilizada emocional e fisicamente, ela também vai ter muitos gastos, né? Com a doença vem muitas despesas. Então é interessante que a pessoa tenha conhecimento de alguns dos seus direitos para poder amenizar um pouco a sua dor, ou pelo menos fazer com que ela passe por esse caminho até a sua cura de uma forma mais digna, né? Então, e existem direitos para aqueles que são acometidos do câncer que muitas vezes não são conhecidos, né? Alguns creio que vocês vão saber muito bem, conhecem bem, outros nem tanto. Um direito que é bem conhecido, que é aquele que é acometido pelo câncer, ele pode sacar todo o seu fundo de garantia. O que eu acho que não se sabe muito, tenho eu a impressão, é que não só a pessoa pode sacar do seu fundo de garantia, mas também pode sacar o seu fundo de garantia aqueles de quem ela dependa, tá? Então, por exemplo, se a esposa adoece, a mulher tem direito a sacar todo o seu fundo de garantia, e o marido também pode sacar todo o seu fundo de garantia para cuidar da esposa, porque afinal algumas situações os gastos são maiores, são inesperados, né? São maiores do que se espera, são inesperados. Então o marido, tanto ele quanto a mulher, podem sacar o fundo de garantia. Ao contrário também, se ele adoece, ele pode sacar todo o seu fundo de garantia, e ela também, porque no caso seria uma relação aí de dependência, depende do outro para ser cuidado. E também os pais. Se um filho vier a adoecer, o pai e a mãe simultaneamente podem sacar, se tiverem os valores que estão depositados no fundo de garantia, para cuidar do seu dependente. Os filhos, com relação aos pais, creio que este detalhe pode passar desapercebido, né? Que pode sacar pessoalmente o fundo de garantia, o seu, se você ficar doente, é conhecido, mas aqueles de quem você dependa, né? Ou seus dependentes, aí então creio que é menos conhecido. Para aquele pensionista que recebe a pensão do INSS, ele passa a ficar isento do imposto de renda retido na fonte, que é descontado do valor que ele recebe a título de pensão. Então esse imposto de renda não pode ser descontado. Muitas vezes vai se saber, logo que a pessoa fica doente, ela, né, fica tudo tão difícil, ela não consegue pensar, e aí às vezes até nem tem conhecimento, e vai ter conhecimento muito tempo depois. Não tem problema, pode-se pedir de forma retroativa, mas só receberá dos 5 anos, do dia em que pedido, 5 anos para trás, né? Mas sim, pode pedir isenção do imposto de renda, e mesmo que esqueça lá na frente, pode pedir e vai receber os retroativos, ou seja, tudo aquilo que já pagou vai receber de volta. Outro fator que é de conhecimento é o direito que tem aqueles que são acometidos de câncer de comprarem um automóvel com isenções tributárias, né, de ICMS, PVA, IOS. Ocorre que para a compra do carro com todos esses descontos, não basta estar acometido da doença. O que tem que ocorrer é a prova do fato de que, em consequência da doença,
a pessoa ficou inapta, né, para poder praticar algumas atividades, necessitando, neste caso, de um automóvel especial. Para vocês terem uma ideia, a mulher que faz a cirurgia de câncer e tira os gânglios axilares, ela tem esse direito porque ela é tida, fica ali no rol dos deficientes físicos que são os aptos a ter esses descontos para a compra do automóvel. Por quê? Porque um estudo foi feito, neste caso, dizendo que a pessoa, se está num carro comum e tiver que fazer uma determinada manobra, aquela manobra vai ter um peso equivalente a 30 quilos para a pessoa suportar. Se o carro for automático, esse peso cai para 5 quilos. Então, efetivamente, esta pessoa que fez a cirurgia no seio, ela não está mais apta para que, com aquele braço, daquele lado em que houve a cirurgia, retirada de mama, gânglios, ou seja, né, o que for, não tem mais condição de fazer aquelas mesmas atividades mais pesadas, ou atividades de digitação, né, o uso contínuo, exercício contínuo dos dedos, das mãos. Então, algumas atividades, e sim, a pessoa se encaixaria aí como deficiente físico para o fim das isenções tributárias. Uma coisa que é interessante, que talvez não se saiba, é que uma vez adquirindo esse carro com essa isenção, e com relação à venda desses carros isentos de tributos, o que tem que se observar é que a pessoa que comprou tem que esperar determinado período de tempo para poder vendê-lo. Se ela vender num período menor de 2 anos, ela vai ter que recolher depois o IPI e o ICMS. Se vender num período entre 2 e 3 anos, maior que 2, menor que 3, terá que recolher o ICMS, porque o IPI tem prazo de 2 anos e o ICMS prazo de 3 anos. Então, às vezes, a pessoa, 2 anos depois, vai vender o automóvel e surge para ela aí uma dívida inesperada. Um outro dado interessante é com relação à reconstrução da mama. Havia um tempo, e não muito tempo atrás, que se dizia que a reconstrução da mama, com alguém que tivesse a mama retirada ou mutilada, era considerado como se fosse uma cirurgia estética, embelezadora. E hoje ela é considerada reparadora. Pense que as mulheres que eram acometidas do câncer e tinham suas mamas ou mutiladas ou retiradas totalmente, as que tinham possibilidade de fazer cirurgia plástica e reconstruir a mama, viviam muito mais tempo do que aquelas que não tinham essa condição. Agora, uma coisa muito interessante, muito importante, é que a mulher pode fazer a reconstrução da mama, só que aquela mama vai ficar de um formato, provavelmente, né, aquele formato original, que estaria totalmente em assimetria com o outro peito. Está incluso nesta ideia de reconstrução de mama que a outra mama também sofra a cirurgia plástica para ficar simétrica com a mama que foi operada. Então está implícito neste dever de reconstrução da mama o dever de deixar a mama simétrica. Mas também nós temos 2 leis federais que determinam isso e determinam que o Estado cubra essa reconstrução e a plástica da mama, da outra mama, para que haja simetria, igualmente os convênios médicos. Então, pessoal, tem muitos mais direitos, tá? Muitos mais direitos que podem fazer com que a pessoa amenize, tenha amenizada essa passagem aí, né? Da notícia até a efetiva cura. Muitas vezes tem um caminho e o caminho é longo, né? E como eu disse, não é só a pessoa que adoece, mas são todos os familiares e é uma coisa bastante difícil. Então, se vocês acharam que eu falei alguma coisa que vocês não sabiam, eu acho que seria legal se vocês pudessem compartilhar, talvez, né, compartilhar no Facebook de vocês, talvez compartilhar com outras pessoas, com aqueles que você desejar. Às vezes a gente não tem ideia de que uma pessoa que de repente tá vendo lá as nossas anotações, cai nesse vídeo
ou vê esse vídeo através do seu Facebook, enfim, essa pessoa esteja necessitando exatamente daquilo que a gente está falando e ela não tem ideia de que tem esse direito. E creiam, a grande maioria daqueles que são acometidos pela doença não tem esse conhecimento. Eu estou deixando aqui, ó, o e-mail, da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Eles dão, gente, precisando todas as orientações que o paciente, que os familiares do paciente vão necessitar para que eles possam exigir os seus direitos. Vão dizer os direitos para aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem e muitas vezes não têm certeza de que nem como eu vou agir, quem eu devo procurar. A Abrale, que é uma associação, vai orientar. Então, quem sabe a gente possa ajudar, não é? Esse é o objetivo da Segunda com a Lei, alcançar, ainda que seja uma pessoa. Ele já vai ter cumprido aquilo para que foi feito. Mais uma vez eu agradeço de coração a todos vocês, as palavras sempre lindas e incentivadoras que eu recebo. Um abraço especial para aqueles que estão chegando agora e um beijo de coração e no coração para todos os meus bem-cuidados e as minhas bem-cuidadas. Tchau!